Bom, o sentimento é de empate amargo para todo mundo, né? Eu acho que quem foi ao Maracanã e quem assistiu o jogo de casa, enfim, a sensação da noite foi de insatisfação porque o Fluminense teve todas as possibilidades para vencer esse clássico contra o Vasco, mas acabou esbarrando principalmente numa grande atuação do goleiro Léo Jardim, numa postura defensiva correta, covardada, tudo bem, né? Um time que abriu mão de atacar, que abriu mão de jogar, tudo isso é verdade, mas que dentro das suas limitações soube se proteger. E um sistema ofensivo do Fluminense que não funcionou com tanta eficiência como nos últimos jogos. Eu acho que o somatório desses fatores levaram a esse empate no Maracanã na noite de ontem. E o gol do Vasco saiu justamente de um erro individual do Fluminense. Né? Fora isso, seria difícil o Vasco fazer um gol. Tanto é que pouco construiu depois, muito pouco. O Fluminense teve 80% de posse de bola. E é sobre esse erro do Fábio que eu vou falar aqui neste vídeo também. Não somente sobre isso, dar uma atualização aqui, trazer um panorama em relação aos jogadores que estão lesionados, inclusive o Samuel Xavier, que deixou o campo, mais um que deixou um campo com problema muscular nessa partida diante do Vasco, que gera, evidentemente, uma preocupação muito grande, e já fazendo uma projeção do que a gente vai ter para os próximos jogos, tendo em vista, já logo de cara eu falo para vocês, faz parte, galera, do processo. Estamos no Campeonato Brasileiro, o Campeonato Brasileiro é difícil, e por mais que o Vasco tenha se comportado como uma equipe pequena em campo, por mais que o Vasco tenha se comportado de maneira acovardada e não ter, no segundo tempo, sequer tentado fazer alguma coisa, não deixa de ser um clássico. Eu acho importante compreender isso, pelo menos na minha opinião. Deixa o like aí, não esquece não, para não deixar para depois esquecer, já larga o dedo aqui no like, se inscreva no canal se você não está inscrito aqui no canal do Lessa ainda, se inscreva, é muito importante, conto muito com a presença de vocês, com a interação, com engajamento, com compartilhamento aí nos grupos de WhatsApp onde vocês estão. Enfim, compartilhe o canal do Lessa, ajude a família Lessa a crescer no YouTube, conto muito com vocês. Esse vídeo é um oferecimento da Bet7k, parceira aqui do canal do Lessa, e eu vou deixar uma dica para vocês aqui hoje. Lá na Bet7k você ganha bônus em dobro até R$ 7.000. De cara você já recebe esse bônus quando você faz seu cadastro. Eu vou deixar aqui no comentário fixado. Clica aqui e também você concorre a sorteios semanais a Pix de R$ 7.000. É isso mesmo, sorteios semanais de R$ 7.000. E uma dica que eu vou deixar para vocês aqui hoje é o jogo contra o Bahia, para quem analisou já a rodada, contra o Bahia não, o jogo entre Bahia e Curitiba. O Bahia pegando o Curitiba em casa, pagando 1,74 na Bet7k. Eu acho uma boa pedida. O Bahia vem com muita moral, num bom momento, venceu o Vasco fora de casa. O Curitiba é uma equipe que fora de casa é bastante frágil, então eu acho uma boa você já fazer a sua fezinha, dar seu palpite e começar já dando uma moral aqui no canal do Lessa, uma moral gigantesca. É muito importante, gente. Essas parcerias são fundamentais para a gente continuar crescendo e levando conteúdo para vocês cada vez melhor aqui no canal do Lessa. É só ir aqui nesse link que está aqui, faz seu cadastro e depois é só fazer sua fezinha. Tem vários jogos hoje nessa rodada, mas eu indico essa partida, essa vitória, possível vitória do Bahia sobre o Curitiba. Bom, galera, esse jogo de cara já trouxe um erro individual que eu não acho que ele decretou a derrota do Fluminense, tá? Eu não consigo concordar com isso. O Fluminense teve o jogo inteiro depois para reagir, para correr atrás e teve todas as condições de virar essa partida contra o Vasco. Teve chances, oportunidades, domínio completo do confronto. Então, eu acho que deixou o Fluminense sim mais nervoso, mais ansioso para correr atrás do prejuízo. E isso, evidentemente, essa ansiedade, ela atrapalha um pouco. Mas é importante destacar, é a minha visão, né, e todo mundo pode ter uma opinião diferente, o Fábio tem muito crédito nesta temporada por tudo que ele vem fazendo. E o Fluminense não leva assim, um gol assim desde o ano passado no jogo contra o Atlético Mineiro, isso já tem praticamente um ano. Então, esse erro de cara, eu já falo que não tem absolutamente nada a ver com o sistema, com a opção em sair jogando de pé em pé, inclusive com o goleiro. Não tem absolutamente nada a ver. Qualquer coisa que venha a associar esse erro do Fábio à questão de estilo de jogo do Diniz, a dinizismo, enfim, isso aí não tem o menor fundamento, o menor cabimento para mim nesse caso específico, tá? E aí o Diniz aproveitou essa situação, falou sobre isso e mandou um recado forte aí mais uma vez para a imprensa. Pelo contrário, influencia sempre positivamente. Eu não sou um cara. Eu acho que isso é uma coisa tão pequena para discutir. O torcedor pode achar. Se
Vocês que são jornalistas, procura quantos gols o Fluminense fez, que a bola passou no pé do Fábio, aí faz uma média. Vai ver o tamanho da goleada, vai ser a maior goleada, mais do que essa que a gente já fez. Agora, se você não quiser que nunca só jogando. O cara tem que tomar decisão. Isso é uma questão de educação. As pessoas querem, a gente não quer que as coisas. Eu acho que talvez alguns, principalmente torcedor, assim, que mistura um pouco, mas o torcedor ele tem todo o direito de fazer, mas as pessoas do mundo do futebol e os jornalistas que fazem análise, então eu acho que um recado. A gente quer uma coisa infantilizada que sempre dê certo. Eu não faço uma coisa, não tem nada na vida e no futebol que sempre vai dar certo. Aí você fala assim, aí aconteceu, putz, não pode ser jogando. Muito pelo contrário. Se tem algum mérito do meu trabalho, é saber separar. Agora, porque senão assim, a gente quer que as pessoas melhorem, a gente quer coisa melhor, quer um futebol mais bonito, quer um futebol mais legal, mas a gente não quer, a gente quer igual criança, quer que tudo dê certo o tempo todo. Tem que acertar sempre. Então o Fábio errou, eu falo mil vezes, erro não é fracasso, erro é erro. E esse erro vai ser muito bom para o Fábio, vai ser bom para mim, vai ser bom para o Fluminense. Para algumas pessoas assim que não têm convicção, aí isso podia desestruturar. A mim, absolutamente. Eu sei o que eu estou fazendo, a gente sabe por que errou, e o Fábio, aí vocês acham que a gente consegue empurrar o Vasco para trás, fazer 5 gols no River Plate, e não tem nada a ver com a saída. Não tem nada a ver. Os caras têm receio de ir lá marcar lá em cima, e aí a gente acaba empurrando. Por que o Vasco, se isso é uma coisa fácil, por que o Vasco não continua apertando e todo mundo aperta a gente? Que é o que todo mundo sabe que é uma coisa que a gente está treinado para sair, porque é mais difícil apertar a gente lá. Eventualmente vai acontecer. A gente não pode imaginar que nunca vai dar errado. Aí quando sai, só que a gente tem uma dificuldade de ver muitas vezes que a gente sai jogando longo, aí o que você perde a primeira bola, perde a segunda, os caras fazem o gol, aí não contabiliza. Porque pro senso comum, se a gente vai ficar no senso comum, nós vamos fazer sempre as mesmas coisas, a gente não pode reclamar. Então assim, o que aconteceu com o Fábio, a gente não quer que aconteça, ninguém quer que aconteça. Mas a gente, quando acontece, a gente só tem uma coisa para fazer, ou você desiste, ou você melhora. E aqui a gente vai melhorar, para que demore a acontecer da próxima vez. É uma coisa evitável, mas é uma coisa que quem está jogando, do jeito que a gente joga, isso é uma coisa que pode acontecer. Bom, e aí eu concordo plenamente com o Diniz, eu acho que, principalmente nós, eu acho que os jornalistas têm que, porque o torcedor, ele age no calor da emoção, né? Vocês, torcedores, vocês têm o direito de criticar o Fábio, de ficar bolado, de ficar puto com o erro do Fábio, né? Logo de cara, no início do jogo, que prejudicou o andamento da partida, enfim, tudo isso é compreensível. Mas a gente, eu pelo menos, preciso ter essa consciência e ter uma capacidade analítica que saiba separar as coisas. Né? Todo mundo adora o futebol que o Fluminense está jogando. Todo mundo quer ver esse futebol envolvente. Todo mundo quer ver esse time que domina a maioria dos seus adversários, como dominou o Vasco mais uma vez. Em todas as fases do jogo. O segundo tempo foi um massacre. Todo mundo que gosta de ver isso, todo mundo se empolga. Né? É um time, um futebol que faz o torcedor ir ao estádio, que faz o torcedor querer ir ao estádio, mas todo mundo está disposto a pagar o preço disso? Em alguns momentos as coisas não vão acontecer. Em alguns momentos as coisas vão dar errado. Mas é por esse sistema, é por essa ideia de jogo, é por essa filosofia que as coisas estão acontecendo. É por essa filosofia que hoje o Fluminense tem um norte e ele sonha com coisas maiores. É justamente pelo trabalho que tem sido feito. Agora, nem sempre vai sair tudo certinho ali da maneira como a gente acha que deve ser. E, repito, não é nem esse o caso. Ali foi um erro individual de um jogador. E vão acontecer outros ao longo dessa temporada. Há uma preocupação de ser um jogo decisivo, de ser um jogo mata-mata. Claro que há essa preocupação. É claro que é um tipo de erro que não pode acontecer. Ninguém está discutindo isso. Acho que isso aí é claro, é evidente. Só que a gente não pode colocar em xeque a cada erro desse, a cada decisão errada de um jogador, a gente colocar em dúvida o trabalho que vem sendo feito, tudo que vem sendo construído. É isso que para mim não faz sentido. Que o time, não existe empatar contra o Vasco, esse time do Vasco é horroroso. Gente, por mais que o time do Vasco seja fraco, por mais que o time do Vasco tenha sido covardado, é um clássico. Querendo ou não, é um clássico de Campeonato Brasileiro. Esses jogos sempre serão difíceis. E se a gente pegar aqui, eu vou colocar aqui na tela para vocês, os números eles são muito claros.
Os números aqui eles são muito claros. Olha só, 80% de posse de bola praticamente. 80% disso. Isso aqui parece um Fluminense Boa Vista. Parece um Fluminense Nova Iguaçu no Campeonato Carioca. Até contra equipes de menor porte, nem em algumas situações o Fluminense não teve esse tanto de posse de bola. Foram 23 finalizações contra 8. Olha só o número de passes do Fluminense, 733. E olha o número de passes do Vasco, 194. Então os números nem sempre eles mostram o que é um jogo. Só que nesse caso aqui, os números exemplificam bem o que foi esse clássico de domínio total por parte do Fluminense. Então a gente precisa levar isso em consideração para analisar e para colocar tudo dentro de um contexto onde o Fábio cometeu um erro, sim, mas, como disse o próprio Diniz, o Fluminense poderia e deveria ter vencido até com certa folga. Então, enfim, eu pelo menos penso dessa maneira, a gente tem que ter um pouco de calma em alguns momentos para não deixar que alguns erros pontuais venham a desencadear uma série de críticas, uma série de reações que elas não condizem com a expectativa que a gente tem, com o desejo que a gente tem de ver esse time continuar desempenhando esse papel que vem desempenhando nesta temporada. Pelo menos é o que eu penso, né? É claro, né, vocês estão aí, cada um tem a sua forma de enxergar, a sua forma de perceber e tem opiniões diferentes, mas eu pelo menos enxergo essa situação dessa maneira. Esse empate ele foi muito ruim em termos de resultado, né? O Fluminense perdeu 2 pontos, porque faltou um pouco de eficiência, faltou um pouco de capricho ali na hora da tomada de decisão para fazer o segundo gol, mas a gente também tem que entender que nem sempre as coisas vão acontecer e vai sair, sabe, um roteiro perfeito como foi a goleada sobre o River Plate. E bom, atualizando sobre os jogadores lesionados, eu sempre, depois que termino os jogos, eu busco algumas informações para saber se de cara assim a situação preocupa. E aí eu estou falando do Samuel Xavier. Não dá para passar nenhuma informação concreta ainda, até porque eu não sou médico, né? A gente tem que esperar o resultado dos exames para saber a real situação do jogador. Mas, pelo que eu ouvi, deu a entender que não é uma situação grave, que tende a ser uma situação mais leve que a do Keno, mais tranquila que a do Keno. Foi o que eu ouvi. Mas é algo ainda muito prematuro. O Samuel Xavier deixou o estádio andando, né? Assim como foi o Keno, ele deixou o estádio andando com tranquilidade. Então, essa é uma boa notícia. Talvez ele tenha sentido, mas algo mais leve ali enfim, tomara que não seja uma lesão mais grave, porque a gente viu que o Guga entrou e o Guga não fez um jogo bom, pelo contrário, fez um jogo bem ruim, errou muito na tomada de decisão. E o Samuel Xavier, sem dúvida, seria um desfalque muito importante. Até porque já tem o Keno, e eu vou tentar ao longo desse domingo, ou no mais tardar na segunda-feira, trazer um panorama, uma atualização com informações mais concretas e mais precisas em relação a esses jogadores. Prometo para vocês que eu vou me esforçar para isso. Então você já tem o Keno fora e tem o Martinelli, que pelo que eu ouvi, tem uma boa chance de voltar ao longo desta próxima semana. Quem sabe já para o jogo contra o Cuiabá no final de semana, acho que contra o Cruzeiro ainda é cedo, mas para o jogo contra o Cuiabá no final de semana, eu acho que tem uma possibilidade do Martinelli voltar ao time. Mas, enfim, eu vou buscar mais informações para a gente fazer uma atualização geral desse departamento médico, mas é algo que preocupa bastante. A sequência desse mês é extremamente pesada, então a gente já tem 3 jogadores lesionados com lesões musculares, 2 em jogos consecutivos, Martinelli ainda se recuperando. Você imagina o que vem por aí com Fla-Flu, com Copa do Brasil, com Libertadores, com o Campeonato Brasileiro. A comissão técnica vai ter que pensar bastante, vai ter que ter uma estratégia bem definida, bem pensada para conseguir equilibrar, deixar esse time competitivo em todas as competições, mas sem estourar os jogadores. Não vai ser fácil, e eu vou dizer para vocês, vai ser mais complicado, bem mais complicado que o ano passado, até porque ano passado o Fluminense saiu cedo da Libertadores. É sempre bom lembrar isso. Ficou depois só com o Brasileiro e Copa do Brasil. Uma coisa é você equilibrar com 2 competições, outra coisa é você equilibrar com 3 competições, sendo que em uma delas você ainda tem um clássico num mata-mata. Não vai ser fácil, vai ser um desafio gigantesco e essas situações de lesão preocupam bastante.
Assim que eu tiver novidades, eu volto aqui para trazer para vocês, beleza? Tamo junto, galera. Não esquece não, deixa o like aí, seu comentário também e se inscreva no canal do Léo. Se você não está inscrito, se inscreva aí, que é muito importante, conto muito com vocês. Um abraço.